Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Estamos iniciando o nosso informativo semanal, o Jornal Tele Brasil Notícias desta semana, com as notícias na medida certa dos acontecimentos de semanas anteriores e também desta semana. Queremos agradecer aí a sua audiência em qualquer parte do Brasil e no mundo. E lembrando que você pode acompanhar as informações no YouTube ou mesmo no Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias. Você que prefere acompanhar as informações impressas, nós temos também o Facebook, onde você tem a Hora da Notícia, Rádio e TV, com informações diárias aí para você. Sendo assim, vamos chamar então as nossas principais manchetes de hoje. Presidente Lula confirma que vai aumentar o limite de isenção do imposto de renda. Mais de 40 mil famílias foram despejadas ou tiveram de cumprir ordem de reintegração de posse. Festas populares no Brasil vão receber mais incentivos através da Lei de Incentivo à Cultura. Tudo isso e muito mais você acompanha no Tele Brasil de hoje. Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. Polícia em ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. E começamos a edição de hoje falando sobre o imposto de renda. Em entrevista à CNN Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que vai aumentar o limite de isenção. Ainda falou do salário mínimo, que será reajustado para R$ 1.320, isso tudo no mês de maio. Nós vamos acertar com o movimento sindical, está combinado com o Ministério do Trabalho, está combinado com o ministro Haddad, que a gente vai, em maio, reajustar para 320 e estabelecer uma nova regra de salário mínimo, que a gente já tinha no meu primeiro mandato. Ou seja, o salário mínimo, ele terá, além da reposição inflacionária, ele terá o crescimento do PIB. Porque é a forma mais justa de você distribuir o crescimento da economia. Nós vamos começar a isentar a partir de R$ 2.640. Que é exatamente o mínimo novo. E depois nós vamos gradativamente até chegar aos 5 mil de isenção. Vamos falar de despejos e reintegração de posse, porque desde o início da pandemia, 40 mil famílias foram despejadas ou tiveram que cumprir ordem de reintegração de posse aqui no Brasil. A maioria delas é aqui do estado de São Paulo, onde 7 mil famílias foram despejadas e mais de 65 mil foram ameaçadas de despejo. O estado do Rio de Janeiro e também do Amazonas constam dentro da relação. Essas informações são do Mapeamento Nacional de Conflitos de Terra e Moradia, organizado pela Companhia de Despejo Zero. Saúde. Vamos falar agora dos períodos de muitas chuvas. Época de verão aqui no Brasil é época de cuidados para se evitar justamente a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que causa aí a dengue e tem necessidade de reforço. Em 2022, a doença ela causou aí a morte de 900 pessoas em todo o país.
Dá licença, amigo. O agente da vigilância ambiental chega na casa do seu Tomás, pede licença e começa o trabalho. Vasculhar todo o quintal à procura de criadouros do mosquito da dengue. Quando tiver lavas, a coisa mais fácil do mundo acabar com elas é fazer isso aqui, ó. Em 2 minutos ela morre, porque fora da água ela não é nada. Eu estou fazendo uma obra aí, agora parei, por falta de condições financeiras, mas eu vou fazer uma limpeza aqui que está brabo. O último boletim epidemiológico de 2022 do Ministério da Saúde apontou que ocorreram mais de 1.400.000 casos de dengue em todo o país. A região centro-oeste apresentou maior incidência da doença, seguida pelas regiões sul, sudeste, nordeste e norte. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e se espalha rapidamente. E é durante o período chuvoso que a atenção deve ser redobrada na higiene ambiental. A melhor forma de se evitar a doença é não deixar água parada em recipientes como latas, embalagens, garrafas, pneus velhos, vasos de plantas, cisternas, lixeiras. Os moradores também têm que estar olhando as calhas, se as calhas realmente nesse período chuvoso está tendo caimento da água normal ou se está acumulando. Isso tudo ajuda na prevenção do combate à dengue. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Vamos agora do novo cartão digital, porque o Ministério da Previdência Social estuda um novo cartão digital do INSS com vantagens como passe livre no transporte coletivo e descontos em farmácia. O anúncio foi feito pelo ministro Carlos Lupe, que também avalia uma forma de encerrar as filas na espera por perícias, que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil. A ação começa focada na região Nordeste, onde há maior escassez de médicos peritos. Uma das opções seria pagar bônus a quem atendesse em várias regiões. A meta do Ministério é zerar a fila até dezembro. O Ministério da Previdência também pretende lançar, em março, um novo cartão do INSS. Uma parceria entre o Banco do Brasil e Caixa permitirá a criação de um documento digital válido em todo o país. Ele vai unificar vários benefícios, como pagamentos previdenciários, passe para o transporte público e desconto em farmácias. Por exemplo, estacionamento e shopping, tem um lugar deficiente, porque aquele cartãozinho não precisa ter em cada estado um cartão diferente. Entrada de cinema, ônibus, metrô, quero conseguir desconto em passagem de avião. O Banco do Brasil já vai me outorgar, e a Caixa também, com umas farmácias conveniadas, desconto no medicamento. E aí vamos ampliar todos os tipos de vantagens que pode dar ele. O cartão do beneficiário vai ser uma espécie de milhagem para beneficiar o beneficiário da Previdência. Vamos agora falar também sobre as taxas adicionais sobre produtos que são produtos importados. Após o encontro da Comissão Sino-Brasileira de Cooperação, a COSBAN, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, informou que os Estados Unidos vão deixar de cobrar aquela taxa adicional sobre as importações de chapa de aço de carbono do Brasil. Também o fim da emissão do papel para exportação de carne, frango para a União Europeia e também para o Reino Unido. Nós estamos no Ministério da Indústria e Comércio fazendo um programa de desburocratização. Tudo que puder ganhar tempo, tirar papel e reduzir despesa, facilitar a vida do empreendedor e desburocratizar. Vamos agora falar da novidade no Tesouro Nacional. Exatamente. O Tesouro Nacional está lançando um título para quem pretende economizar para a aposentadoria.
é o Tesouro Renda Mais, que tem ganhos acima da própria inflação. Vamos observar. O Tesouro Renda Mais foi criado para quem pretende poupar para a aposentadoria. Com ele, você investe todo mês um valor de pelo menos R$30. Esse dinheiro vai render acima da inflação e quando você se aposentar, pode usá-lo para complementar sua renda. Quanto mais você investir, maior será o retorno no futuro. O Tesouro Renda Mais ele traz uma oportunidade muito simples para qualquer pessoa, para qualquer cidadão, qualquer brasileiro, qualquer brasileira que quer começar a planejar sua aposentadoria complementar, de responder apenas 2 perguntas e já ter todas as informações com relação a qual vai ser a sua renda futura e quanto você precisa investir para alcançá-lo. São 8 títulos diferentes dentro do Renda Mais. No site do Tesouro Direto é possível fazer uma simulação. Você indica quanto e quando você quer receber. No Tesouro Renda Mais 2045, por exemplo, utilizando uma taxa real de 5% ao ano para a simulação, você precisaria investir cerca de R$200 por mês em 22 anos para receber R$1.000 mensais ao longo de 20 anos. Mas atenção, o Tesouro Renda Mais não substitui a contribuição ao INSS. O Tesouro Renda Mais ele vem como uma forma complementar. Uma vez que você já tem a sua aposentadoria no INSS e você quer planejar um complemento de renda para manter o seu poder de compra depois da aposentadoria, esse produto vem como uma opção muito atrativa. Saúde. Vamos falar também de saúde. O Ministério da Saúde divulgou o cronograma de vacinação deste ano, incluindo a imunizante bivalente contra a Covid-19. Observe bem essas informações. As doses contra a Covid-19 já foram incluídas na caderneta anual que oferece proteção de mais de 20 doenças, entre elas o sarampo, a cachumba e a rubéola. Nos últimos anos, houve queda na cobertura vacinal do país e uma das prioridades do Ministério da Saúde é reconquistar a confiança da população para evitar novas epidemias e a volta das doenças erradicadas, como a poliomielite. O cronograma das campanhas foi fechado com o apoio de estados e municípios. A primeira ação será no dia 27 de fevereiro, com a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19, com prioridade para casos com maior risco de desenvolver formas graves da doença. São os idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência. Já no mês de abril, está prevista a campanha contra o vírus influenza, que este ano será intensificada. A vacina da gripe sempre acontece antes da chegada do inverno, quando aumentam os casos de doenças respiratórias. Nessa etapa, também vai ocorrer a multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas. A maioria das vacinas são aplicadas nos postos de saúde o ano todo, mesmo fora das campanhas nacionais. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Condomínio Dia a Dia. Muito bem, estamos de volta com o Condomínio Dia a Dia e sempre presente conosco a doutora Sirlene Alexandre. E nós começamos falando sobre uma questão que eu acho muito interessante, né? Porque, veja, o que fala o Estatuto sobre a questão dos estacionamentos, as garagens nos condomínios? De quem como é que é distribuído isso? De que forma a pessoa administra isso? Bom, antigamente, que eu falo, antes do novo Código Civil, você poderia locar ou vender a sua garagem. Hoje, com o novo advento do Código Civil, é proibido locar e vender para pessoas externas. Porém, ela pode ser locada para os moradores do próprio condomínio. A venda só se for entre condôminos. Isso só pode ser vendida também desde que aquela garagem tenha matrícula. Você pode repetir que essa informação muita gente não tem, né? Então, você só pode vender a sua garagem. Mudou o código. Com o novo Código Civil, hoje, atualmente, não se pode vender e nem locar para a pessoa estranha do condomínio. O que é pessoa estranha? Pessoa externa. Só pode locar e vender para proprietários.
Ponto. E mais, vendendo, para você vender a sua garagem, ela tem que ter matrícula individualizada. Se for como o nosso apartamento, nosso prédio, que é garagem certa, não pode vender. Certo. Porque no caso de garagem certa, que você fala que eu chego com o meu carro, tenho direito à minha vaga, mas não tem uma vaga fixa. Específica, não tem uma vaga específica. Quando a pessoa tem matrícula do seu apartamento, da sua unidade, e também tem a matrícula da sua unidade de garagem, são 2 matrículas, paga 2 impostos, são 2 IPTUs. Aí você pode vender. Lembrando que só pode vender para condôminos ou proprietários dentro daquele condomínio, não pode vender para fora. Certo, tá aí uma boa orientação. Vamos agora às perguntas das pessoas via internet. Aliás, eu quero agradecer o pessoal da Zona Norte, Zona Leste, que está acompanhando de perto e nos pergunta muito também aqui da Paulista, Augusta, né? A pergunta é a seguinte, ainda dentro dessa questão, falando aí de espaços de garagem, no caso de eu estacionar meu automóvel, eu chego de manhã, vou lá olhar, tem um amassado no carro. De quem é a responsabilidade? Eu vou te contar uma história. Isso é ótimo. O meu automóvel, eu fui a um local de compras, estacionei o carro, e quando eu voltei, meu carro tinha uma mancha de raspão branco. A pessoa não se apresentou ali para justamente responder por aquilo. Aí eu fui nas câmeras, era o Extra, né? Ali da Brigadeiro, fui lá nas câmeras e a gente constatou que realmente o cara esbarrou no carro, pegou e estacionou em outra vaga e depois nós conseguimos localizá-lo. São essas questões que acontecem. E aí, como é que fica? Olha, tem vários meios da gente resolver esse problema. Por exemplo, se for estacionamento do supermercado, se ele não tiver gravado, no seu caso, ele gravou e soube quem realmente cometeu aquele ato ilícito, que é um ato. Então, cabe àquela pessoa pagar. Se de repente o estacionamento daquele mercado, do supermercado ou qualquer outro não tem segurança, não tem câmara, não tem nada, então aquele mercado responde pelos danos. Ponto. E deixo bem claro, o estacionamento pode ser gratuito ou não. O estacionamento daquele mercado, mercadinho, supermercado, ele responde. Se ele conseguir localizar a pessoa que causou aquele problema, claro que é aquela pessoa que vai responder. Vamos trazer agora para os condomínios. Eu tenho lá minha vaga e acontece de meu carro estar amassado, acontecer outras coisas. Bom, no caso dos condomínios, é aquilo que eu te falo. Temos que olhar a garagem se ela é individualizada ou não. Se ela for individualizada, o seu vizinho de estacionamento paga pelo prejuízo. Então é líquido e certo, porque ela é individualizada, então ela tem uma matrícula, você sabe muito bem quem é o proprietário da esquerda e da direita, ou da parte superior, da inferior, quando é garagem com matrículas. Quando é garagem que é o meu caso do meu condomínio, eu estaciono onde eu quero, aí cabe 2 coisas. O condomínio tem que ter câmara. Se o condomínio não tiver câmera, vai verificar com os porteiros, ou o zelador, ou alguém que saiba. Se alguém souber, muito que bem. Se não souber, não identificou quem foi que amassou, o que cabe? O condomínio ele tem um seguro material e um seguro por danos. Deve-se falar com o síndico vai acionar o seguro do prédio, todos os prédios são obrigados a ter esse seguro por danos materiais, tá? Será acionado, aquele seguro irá, constatar, vai verificar se realmente aquele amassado não foi anterior, porque tem gente de má fé que bate o carro em outros lugares e fala que também é dentro do condomínio. Então tudo isso será visto, será realmente ali verificado de que forma aconteceu aquele batido, aquele estrago, aquela coisa naquele automóvel. Então tem isso. Se for devidamente comprovado que foi dentro do condomínio, e aí o condomínio irá ser responsabilizado desde que não tenha câmaras e alguém não saiba. Se for uma matrícula, se for uma garagem matriculada e você sabe quem é o seu vizinho, ele responde imediatamente. Ponto. Acabou. Aí você me faz a pergunta, eu tenho que ter seguro do meu carro? Sim, você tem que ter o seu seguro do seu carro.
O que você pode cobrar do condomínio, ou do seguro do condomínio, ou do proprietário da sua garagem vizinha, é exatamente a franquia. Você manda consertar, cobra-se a franquia, essa pessoa é obrigada a pagar a franquia. Agora tem outro caso, que eu tenho no escritório eu tô ficando quieto, porque veja... Tem muitas outras coisas. Eu quero que você passe a informação sem o meu corte aqui, porque às vezes eu tenho... Essa pergunta que você fez é bastante interessante, porque, veja, a questão de seguro é uma coisa muito problemática, né? Porque, veja, você manda, às vezes, na franquia, o seguro ainda vai avaliar e etc., e a pessoa às vezes fica até sem automóvel, etc. Mas a minha preocupação maior é em orientar, por exemplo, se a pessoa tem a sua vaga específica, teve um amassado, foi roubado alguma coisa e etc. O roubo já é diferente. É diferente. Porque é o seguinte, o seu vizinho pode bater no seu carro porque tem uma garagem específica, você sabe quem é o seu vizinho de garagem. Agora, o roubo você não sabe. Certo. Qualquer pessoa pode, infelizmente, né, furtar o seu carro. Aí são coisas distintas. O furto, é muito diferente. O que acontece com o furto? Você detectou, verificou, não mexe, vai à delegacia, faz o seu BO, tira a foto, comprova, chama outras pessoas para testemunhar. Olha, gente, o que eu aconselho também, nunca é esposa nem filho, sempre chama alguém, ali um porteiro, um vizinho, uma outra pessoa para comprovar realmente ali o furto. Porque tem pessoas de má fé também que falam que roubou e não roubou. Tem de tudo em condomínio. Então, quem vai responder pela sua garagem, se for uma garagem determinada, é o seu vizinho, se houver alguma batida, algum estrago. Ponto. E mesmo assim tem outra coisa, tem vizinhos que empresta garagem ou aluga garagem. De qualquer modo, o locador daquela garagem vai responder, claro que ele irá chamar, se for uma garagem locada, quem vai responder é o inquilino. Se o inquilino, de repente, se recusar, que também se recusa, aí quem é responsável é o locador. Certo. Entendeu? E aí tem que tomar muito cuidado. Quanto ao furto, é um boletim de ocorrência por furto normal e pronto. Aí nós temos que observar o condomínio, se ele tem câmaras, se ele tem seguranças, se tem manobristas. Por quê? O que aconteceu com o meu carro uns 3, 4 anos atrás? Teve uma batida e teve um suposto furto. O furto eu não consegui comprovar, então o prejuízo é meu. Então o furto você tem que comprovar que houve um furto. Porque senão, você não pode sair acusando seu vizinho de esquerda e direita, de repente é outra pessoa. Isso não pode. Agora, o que aconteceu com o meu dano? O condomínio não tinha câmera, não tinha coisa nem nada, a segurança pagou. O dono da administradora de segurança pagou. Mas assim, cada caso é um caso. Tem que estudar especificamente quando cabe o condomínio, quando cabe o proprietário e quando deve ser acionado a administradora ou administradora de segurança. Ok, com essas informações, o nosso Condomínio Dia a Dia vai ficando por aqui, voltando na semana que vem, sempre em boa companhia da doutora Silene Alexandre, que responde às suas dúvidas. Condomínio Dia a Dia. Na questão de regras fiscais, o governo federal deve antecipar para o mês que vem a apresentação da nova regra fiscal para controlar os gastos públicos. O prazo inicial seria o mês de abril, e o novo mecanismo deve substituir, então, o teto de gasto existente, que atrela o crescimento das despesas da União e a inflação do ano anterior. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em um evento com empresários aqui em São Paulo. Vamos observar. Nós vamos, em março, provavelmente, anunciar o que nós entendemos que seja a regra fiscal adequada para o país. O Congresso até estabeleceu agosto. Nós já tínhamos puxado para abril por causa da LDO. Né? Mas daí a Simone ponderou, e com razão, o próprio Geraldo Alckmin também, que para mandar para o Congresso em abril junto com a LDO, era bom a gente ter um período, né, de discussão, porque eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Né? Nós estamos estudando faz 2 meses regras fiscais do mundo inteiro, documentos de todos os organismos internacionais, nenhum país do mundo adota teto de gasto,
E não é que não adota porque são mais rígidos, não adota porque você não consegue atingir. Bolsas de estudo e pesquisa com reajuste. O governo então informou que o aumento contempla estudantes do ensino médio e também a pós-graduação. Fatos esses anunciados também na semana passada. No caso do mestrado, o valor sairá de R$ 1.500 para R$ 2.100, um reajuste de 40%. Para o doutorado, o valor sobe de R$ 2.200 para R$ 3.100, um aumento também de 40%. Já o pós-doutorado sairá de R$ 4.100 para R$ 5.200, com aumento de 25%. Para os alunos da iniciação científica no ensino médio, serão 53 mil bolsas, que vão passar de R$ 100 para R$ 300. O governo quer incentivar também a formação de professores da educação básica. Para isso, serão ofertadas 125.700 bolsas, que também terão reajuste que varia de 40% a 75%. Doutorando em comunicação aplicada na Alemanha, Felipe Zeiser afirma que o reajuste das bolsas sinaliza uma maior valorização da educação e da pesquisa do Brasil. Permite aos pesquisadores de dedicação exclusiva uma maior segurança e que reflete na qualidade dos estudos desenvolvidos. A Bolsa Permanência, voltada para estudantes quilombolas, indígenas e em situação de vulnerabilidade, vai ganhar o primeiro reajuste desde que foi criada em 2013. O aumento varia de 55% a 75%. Atualmente, os valores pagos vão de R$ 400 a R$ 900. Todos os reajustes já passam a valer a partir de março deste ano. É fundamental as bolsas de permanência para garantir que esse aluno nunca interrompa o sonho dele de fazer um curso superior ou terminar a universidade nesse país. A ministra Luciana Santos disse que a política de bolsas de estudo é importante para atrair pesquisadores e garantir a permanência deles no Brasil. O benefício assegura a qualificação, a duração e a permanência do pesquisador e da pesquisadora no Brasil. As pessoas têm que saber que investimento em educação é o melhor e o mais barato investimento que o Estado pode fazer. Porque esse país não quer a vida inteira ser exportador de minério de ferro ou exportador de commodities, soja e milho. Esse país quer ser exportador de conhecimento. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala da guarda compartilhada de crianças, que não impede que ela mude para o exterior, é o que definiu a terceira turma. Acompanhe esta informação. Guarda compartilhada não impede mudança da criança para o exterior, define terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Os últimos momentos no Brasil ficaram registrados nas fotos e na memória do pai. Diego se despediu no ano passado da filha de 13 anos, que foi morar com a mãe na Escócia. A decisão foi tomada em acordo com a ex-esposa, com quem tem a guarda compartilhada da filha. Quando surgiu a proposta de levar a Júlia, eu aceitei de pronto e falei, vai ser bom para as duas e para mim também saber que a Júlia está num país muito bom e tendo uma boa educação e tudo mais. Não tem por que ser contra. Aí eu concordei. Apesar da distância, o dia a dia da filha é acompanhado com a ajuda da tecnologia, por ligações de vídeo. O desenvolvimento da menina no país e as visitas futuras ao Brasil e dele à Escócia fazem parte do acordo da guarda compartilhada. A gente conversa pelo WhatsApp, pelo Instagram, então não tem mais desculpa para se tornar ausente ou estar distante. Não tem como estar distante hoje. Ela está longe, eu não posso dar um abraço e etc. Mas assim, eu sei que ela está num ambiente que vai ser muito melhor para ela. E com as redes sociais a gente conversa o tempo todo e eu vou estar acompanhando a educação dela, a evolução dela no aprendizado da língua diferente. E eu vou estar sempre próximo, entendeu? Isso não atrapalha em nada. A advogada Letícia Ferrarini ressalta que neste tipo de guarda é definido um lar de referência, mas o objetivo é estabelecer também o compartilhamento de responsabilidades. Guarda compartilhada é o exercício conjunto
de todas as questões que envolvem os filhos, as tomadas de decisões, as responsabilidades, as definições, a convivência. Quando se fala em guarda compartilhada, o caso concreto é que vai definir exatamente de que forma, sempre visando o que é melhor para a criança, para o adolescente, num determinado contexto familiar, nessa nova estrutura que se forma quando pai e mãe não mais convivem sob o mesmo teto. Então, justamente, o que se define na guarda compartilhada é uma rotina de convivência em que se mantém estreita a relação parental, pai e mãe, é manter a conexão dos filhos com ambos os genitores, mesmo que o casamento não exista mais. Em um caso semelhante julgado pelo STJ, a terceira turma entendeu que na guarda compartilhada não se exige a custódia física conjunta da criança. E por isso é possível que esse regime seja fixado mesmo quando os pais morem em países diferentes. Além disso, essa flexibilidade não afasta a possibilidade de convivência da criança com os dois genitores e a divisão de responsabilidades. Com esse entendimento, a terceira turma reestabeleceu a sentença em primeira instância, que autorizou a mudança de uma criança para a Holanda juntamente com a mãe. É que, em segunda instância, o tribunal manteve a guarda compartilhada e determinou que a convivência presencial com o pai fosse quinzenal, o que impediria a menor de ir morar na Holanda. A relatora do recurso especial da mãe no STJ, a ministra Nancy Andrighi, lembrou que a guarda compartilhada não se confunde com o regime de guarda alternada. Segundo a relatora, a guarda compartilhada, além de não exigir que a custódia física da criança seja exercida de maneira conjunta, não é obrigatório haver tempo de convívio igualitário entre os pais. Essas definições podem ser flexíveis e ponderadas pelo juiz, como no caso concreto apontado pela ministra no voto. Existe a previsão de retorno da criança ao Brasil em todos os períodos de férias até complementar 18 anos, com custos integralmente suportados pela mãe, utilizando ampla e irrestrita utilização de videochamadas ou de outros meios tecnológicos de conversação e de convivência diária quando o pai estiver na Holanda. A ministra enfatizou ainda os potenciais benefícios que a criança terá ao morar na Holanda, país que pode oferecer oportunidades culturais, de educação, ciência e lazer. Vamos falar de festas populares e o incentivo que elas vão receber. Então, com a recriação do Ministério da Cultura, as festas populares devem receber ainda muito mais incentivo. O anúncio foi feito no domingo, dia 19 agora de fevereiro, pela ministra Margarete Menezes. Uma das metas é justamente ampliar os números de projetos que serão beneficiados pela Lei de Incentivo à Cultura. Escolas de samba, trios elétricos, blocos de rua. De norte ao sul, o carnaval ganha as ruas do país no mês de fevereiro. E toda a alegria da festa popular também faz girar a economia. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o carnaval desse ano deve movimentar cerca de 8 bilhões de reais. E com a recriação do Ministério da Cultura, a festa popular deve receber ainda mais incentivos. Foi o que anunciou nesse domingo, no Rio de Janeiro, a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Iremos buscar sensibilizar cada vez mais as empresas e a sociedade para perceber as vantagens de investir na cultura do nosso país. Viabilizaremos ações que façam chegar os recursos necessários. A descentralização das leis de fomento à cultura e o diálogo que estabeleceremos com as empresas para cativar mais apoio e investimento de ações do setor cultural já são metas traçadas do próprio Ministério. Durante o pronunciamento, a ministra Margarete Menezes diz que as escolas de samba do Rio de Janeiro, Mangueira e Unidos da Tijuca, que apresentaram projetos para o governo federal, vão receber recursos via Lei de Incentivo à Cultura. No próximo ano, o objetivo é ampliar esse apoio para todos os estados do país. Nós queremos agradecer ao Ministério da Cultura, que se disponibilizou o tempo todo e nos ajudar a poder possibilitar que essas parcerias via Lei Rouanet pudessem ser concretizadas, que é um recurso extremamente importante para que conseguimos colocar um carnaval mais grandioso ainda na Marquês de Sapucaí. Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, os investimentos na cultura ajudam a incentivar o turismo. No carnaval ganha o dono do hotel, ganha o motorista de táxi, ganha o dono do restaurante, ganha o cara que vende o churrasquinho
ali do lado do sambódromo, e ganha todo mundo, e ganha o povo que vai para a rua construir o país que a gente quer para os nossos filhos e para os nossos netos. A Embratur será parceira da cultura brasileira. A Embratur tem, na cultura, um dos grandes instrumentos de promoção do Brasil. E também vamos falar agora do Carnaval, que está entrando para a história. 7 fantasias usadas no desfile campeão da Grande Rio, no ano passado, viram acervo no Museu Nacional. Vamos acompanhar com mais detalhes essas informações. Fantasias e adereços que seriam reciclados ou mesmo iriam para o lixo, agora vão ter um fim nobre. As peças foram doadas pela Grande Rio, campeã do Carnaval passado, para o Museu Nacional. O material deve fazer parte do acervo permanente da instituição e poderá ser conhecido pelo público. A ideia partiu de pesquisadores do próprio museu, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. É muito importante a gente mostrar a cultura brasileira, né? E é muito importante a gente entender como ela é feita. Então essa é uma coleção de pesquisa. Ela resulta de uma relação de trabalho que a gente tem dentro do Carnaval. Estas fantasias e adereços que contam a história de maracatus, frevos, afoxés, grupos de bate-bolas e escolas de samba ficarão guardadas a partir de agora em boas mãos, garantindo que sejam conhecidas pelas futuras gerações. É uma troca de instituições, de academias, que é muito rica para a gente pensar as dimensões da cultura popular, as potências tantas das escolas de samba, ainda mais com um conjunto de fantasias que expressam um enredo e um desfile campeões, que tratam de religiosidade, que tratam de uma divindade como Exu. Futuramente, o Museu Nacional vai expor tudo isso, garantindo que o trabalho seja conhecido de perto por estudantes do assunto e fãs do Carnaval. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias agradece a sua audiência e está chegando ao seu final. Antes de encerrarmos, vamos falar de um local que encanta pela beleza natural que oferece e também ajuda ao abastecimento hídrico do Distrito Federal. É a região justamente da Serrinha do Paranoá. O local tem mais de 100 nascentes diferentes e mesmo com tanta importância, vem sofrendo com o crescimento populacional e com a especulação imobiliária. Vamos ver nessa reportagem da Cleide Lopes. A riqueza do Cerrado já é conhecida por quem mora aqui, mas o bioma esconde verdadeiros oásis com nascentes de águas cristalinas. Esse engenheiro pedala cerca de 15 quilômetros por semana para aproveitar esse visual exuberante. Aqui é um espaço que contém muita vida, né? Uma vida muito abundante aqui de pássaros, né? Animais do Cerrado, répteis, né? Assim, a gente passou aqui e viu um arara agora há pouco, então é um lugar de bastante vida, né? Um dos patrimônios ambientais do Cerrado é a Serrinha do Paranoá, que fica entre os bairros do Vajão e Paranoá, na região administrativa do Lago Norte. A região, que é composta pelas subbacias do Lago Paranoá e Ribeirão do Torto, abriga 13 núcleos rurais, um patrimônio inestimável para Brasília, com reconhecimento internacional. Com mais de 100 nascentes, a Serrinha fica numa região produtora de água que é responsável pelo abastecimento de Brasília. Tudo isso no coração da cidade. E o grande desafio é preservar todo esse manancial com o avanço no crescimento urbano. Essa região começa a ganhar uma notoriedade muito grande que a gente espera também que seja reconhecida pelo governo, né? Que infelizmente nos últimos tempos tem sido omisso. A gente tem visto infelizmente um aumento imenso do fracionamento aqui de terras, da impermeabilização das nascentes, e a gente espera que isso se reverta finalmente, né? Nós estamos atentos a tudo isso para preservar aquilo que o Lago Norte tem de importante, que é a nossa vegetação. A nossa luta hoje é que é importante que a cidade de Brasília compreenda que essa produção de água hoje, ela serve como abastecimento para a cidade, porque os córregos que desaguam no Paranoá, eles são captados aqui. Tem uma captação da CAESB que foi feita em 2017, no meio da crise hídrica, para suprir aquela época do racionamento.
Então é essa água que hoje abastece grande parte do Lago Norte, do Paranoá, do Itapuã e até da Asa Norte. Além de todo esse potencial aquífero, a região tem vocação para o desenvolvimento e turismo sustentáveis. Para garantir o uso consciente dos recursos naturais, em 2016, as 4 trilhas ganharam sinalização. Com a sinalização das trilhas, as pessoas passam a frequentar mais o local, porque você tem como você se nortear por essa sinalização. E aí a gente tem um benefício, as pessoas que frequentam essa região, pedalam, caminham, também ajudam a preservar. A gente vem com a equipe aí, ninguém deixa lixo, a gente vem inclusive pedalando de casa, ter a consciência de manter tudo limpo aqui também. E aqui estamos encerrando o nosso informativo semanal, Tele Brasil Notícias, agradecendo a sua audiência e estaremos de volta na semana que vem, contando também com o apoio do João Vitor e do Pedro Henrique. Até lá. Tele Brasil Notícias.